E praticar exercícios físicos nesse clima seco requer alguns cuidados, mas é possível manter a forma e garantir a perda dos quilinhos indesejáveis até o verão. Para nos dar dicas e falar um pouco sobre as atividades físicas ideais para esse período, eu converso aqui no estúdio com a personal trainer Andréia Filipovic. Isso. Andréia, boa tarde, obrigada pela sua participação. Bom, para começar, eu queria que você orientasse em quais tipos de atividades físicas podem ser feitas nesse clima. Então, as atividades físicas para ser feitas nesse clima, quando o clima está muito seco, são atividades assim, não tão intensas. E também procurar horários que a pessoa consiga sentir mais disposição durante o exercício. Seriam em quais horários? Depois das 6 da tarde, quem faz atividade física ao ar livre, evitar se expor muito tempo ao sol forte, né? Porque o clima está muito seco e o sol também, apesar de a gente estar no inverno, o sol também está judiando, está castigando. Então, o risco de uma desidratação é maior. Né? Então são atividades físicas menos intensas, como caminhadas, ou então um trote leve para quem está acostumado já a uma corrida, né? Ou até mesmo exercícios na musculação, em academia fechada, né? Mas assim, tentar avaliar bem assim, a qualidade do ar que o ambiente oferece. Então, se é uma academia, se ela é refrigerada, se ela tem um umidificador, para poder assim, causar um bem-estar melhor na pessoa enquanto ela está praticando o exercício físico. Tem alguma atividade que ela é proibida nesse clima ou que você deve praticar em menos tempo do que em outros climas? Não, assim, atividade proibida, é complicado a gente falar isso, porque às vezes o que é proibido para mim, por conta do meu condicionamento físico, para você pode ser uma coisa muito fácil para você executar por conta do teu condicionamento físico. A única coisa que a gente tenta orientar as pessoas é para que elas evitem atividades físicas em horários críticos, como tipo das 10 horas da manhã, quem se expõe ao sol, por exemplo, para caminhar no parque, até as 4 da tarde, né? Ou então, não tem jeito, eu só tenho esse horário para fazer, ou então que a pessoa se hidrate bastante, leve uma toalha para ela poder umedecer a toalha, às vezes, para passar no rosto, né? Procure usar roupas leves durante a atividade física, né? Como short ou então camisetas de um tecido mais leve. Agora, ir à academia não é só uma questão de estética, também é qualidade de vida. Certo. As pessoas que estão em casa, que não gostam de malhar, qual seria outra alternativa? Então, tem muita gente que não gosta de malhar em academia, em lugar fechado. Então, o que eu falaria para as pessoas? Procurem parques, né? A gente tem o Parque das Nações Indígenas, que tem uma lagoa, que nessa época do ano acaba sendo uma condição muito favorável, né? Um lugar muito favorável para a gente poder se exercitar, porque aquela lagoa, a pista em volta dela faz com que a gente consiga respirar melhor, porque fica um pouco mais úmido do que o resto da cidade, né? Ou então parques como Belmar Fidalgo, a própria Afonso Pena, que são regiões assim, são lugares assim que tem uma visão bonita, que acaba sendo atrativo pela visão, né? E a pessoa, ou então pela companhia, que você pode ir com uma pessoa, um amigo, você acaba conversando e nem vê a hora passar durante a prática de atividade física. Também tem outros lugares que a pessoa pode procurar, nessa época do ano, até que é muito bom, que são as piscinas. Né, que são as natações, as hidroginásticas, que são assim, atividades assim, um pouco fora do comum, que as pessoas não têm tanta predileção para fazer aquele tipo de atividade, mas que nessa época do ano é bem favorável também, até porque a água é aquecida, não tem nenhum problema com relação a se esfriar um pouco, mas a água é quente na maioria das piscinas que oferece. Agora, Andréia, para quem não tem como pagar a academia, quais seriam as alternativas que as pessoas podem fazer num parque ou em casa? Campo Grande hoje, ele tem bastantes academias ao ar livre, né? Que são as academias da terceira idade, que eu acho que é uma ótima opção para quem não tem condições de pagar uma academia e também não tem condições de pagar um personal. Então, porque são academias que a gente tem no Belmar Fidalgo, tem em praças como na Praça do Itaiangá, né? São academias simples, aparelhos simples, onde você consegue fazer exercício físico para a maior parte dos grupos musculares, e aqueles exercícios visam a manutenção da amplitude de movimento. Então, são exercícios fáceis de fazer, até tem muita orientação nessas academias. Quando você chega nesse local, geralmente no Belmar Fidalgo e no Itaiangá, que foi onde eu vi a última vez que eu fui, tem um painel que orienta certinho como que você executa aquele exercício, quantos movimentos mais ou menos você faria. Então, você nem tem carga ali para você colocar, né? Então, dificilmente você se lesionaria naquele tipo de atividade física. Então, é o recomendado. O recomendado é que a pessoa faça alguma coisa, que ela não fique parada, né? Pelo menos uns 30 minutos por dia, todo dia, mas que ela não fique parada.
André, as pessoas às vezes elas não têm muita paciência de esperar o resultado. Elas começam a academia um dia, na outra semana já querem estar perfeitas. Isso é verdade mesmo. Existe algum tempo assim onde você já consegue ver bons resultados malhando? Assim, atividade física sozinha, o resultado dela é um pouquinho mais a longo prazo. Se você quer ver um resultado eficaz e rápido, você tem que aliar ela a uma nutrição balanceada. Mas é o que eu falo para os meus alunos. Se você demorou 1 ano para conquistar essa barriga, você não vai querer perder ela em 1 mês. Entendeu? Então você tem que ter um pouquinho de paciência, porque o teu corpo ele se acostumou com aquele peso e com aquela gordura concentrada naquela região. Então para ele poder desenvolver aquilo, para tirar aquela gordura dali, também leva um certo tempo. E também tem um tempo que a gente chama, que é o tempo que você acha o equilíbrio do aluno. Então, para você tirar aquela gordura que o aluno quer, ou então para você mostrar uma massa muscular, tipo a mulherada agora entra a fase da praia, né? Que é a sessão biquíni. Todo mundo quer malhar para praia, para ir para praia em novembro, dezembro. Então, geralmente o resultado começa em volta de 3 meses. Você começa a ver em 3 meses. Mas tem pessoas que demoram um pouco mais, até 6 meses. Assim como tem pessoas que em 2 meses você já viu todo o resultado que você queria. Porque a genética também influencia bastante. Então, é lógico que a pessoa que treina o ano inteiro, ela vai ter um resultado melhor no final do ano? Vai, porque ela já vem o ano inteiro treinando, então ela já consegue que o corpo dela responda com mais eficiência no final do ano. Mas quem tem um resultado, vai entrar agora, em agosto, para poder ter um resultado em novembro, é melhor ele aliar essa atividade física junto com a nutrição balanceada para ele poder conseguir esse resultado mais cedo, já que ele tem pouco tempo até novembro. André, agora você como personal, eu queria que você explicasse pra gente qual que é essa diferença de você chegar numa academia e você malhar com todo mundo, de você contratar esse personal, esse profissional. A musculação, quando você quer um resultado com ela, um resultado rápido, ela tem que ser o mais próximo possível daquilo que teu corpo responderia como ótimo. Então, o que pra mim pode ser dito como ótimo, às vezes pra você não é o ótimo. Quando a gente está fazendo um exercício físico geral, quando você usa um instrutor de musculação, junto com aquele instrutor, lógico, ele está atendendo não só você, mas assim como 10, 15 clientes naquele horário. Então ele está tentando, ele vai te orientar, lógico, perfeitamente, vai passar o exercício para você que seja pouco lesivo, porque pouco lesivo que eu digo assim, todo exercício ele tem um risco de lesão, todo exercício tem. Assim como a gente está caminhando no parque, tem um risco de se lesionar também. Por quê? Porque é de acordo com a intensidade que a gente está fazendo e com a articulação, quanto que ela vai aguentar. Isso a gente vai saber ao longo prazo. Não tem como chegar e bater o olho em você e vai escanear e falar, não, você aguenta até tantos quilos. Isso é impossível. A gente tem que fazer um teste, ir devagar. Quando você trabalha com o personal, durante aquela hora inteira, o personal ele vai ficar com você, né? Então, o olhar clínico do personal, direcionado só para uma pessoa, consegue ser mais eficaz. Por quê? Porque eu vou ver certinho qual a angulação que você está fazendo no movimento. Eu vou te acompanhar, ver, tipo, não, essa carga tá leve. Porque muita gente, na hora que está treinando, tem medo de aumentar a carga, ou então tem medo de aumentar a repetição. Por quê? Porque acha que vai falhar o exercício, e às vezes, nossa, mas e se eu falhar aqui, o peso vai ficar preso, eu vou ficar preso no peitoral do supino. E o personal estando com você sente mais segurança. Porque você fala, nossa, mas mesmo que eu fale, o aparelho, a pessoa vai conseguir me ajudar para tirar esse aparelho daqui. Então, nisso, você chega mais perto daquele seu limite. E quanto mais próximo do seu limite você for chegando com segurança, melhor é o seu resultado. Então, lógico, quando você está acompanhado com um professor só para você, você se sente mais confiante para chegar perto do seu limite. Por isso que o resultado com o personal, ele acontece, às vezes, até 3 vezes mais rápido do que para quem treina sozinho. Agora, André, em breve você vai ter uma coluna aqui no RBV News, uma coluna social. Dá para adiantar mais ou menos assim o que vai ter, quais dicas as pessoas vão poder encontrar nessa coluna? Então, a intenção da gente, quando eles me procuraram para falar sobre atividade física ou esporte no RBV News, é para tentar orientar as pessoas, justamente assim, com dúvidas diárias que as pessoas têm, né? E também falar algumas coisas de novidades que estão acontecendo, como a moda que as pessoas têm. Qual que seria melhor, o Pilates ou a aula de localizada? O que seria melhor, o treinamento funcional ou a musculação convencional, entendeu? Então são coisas assim, são muitas novidades que são lançadas nas revistas de fácil acesso toda semana, todo mês, como Boa Forma, Corpo, e que mesmo sendo explicado ali, muita gente ainda tem dúvida. Fala, ai meu Deus, e agora? Será que eu tenho que tomar whey protein todo dia? Eu comecei a malhar, será que eu tenho que tomar suplemento? Eu nunca tomei nada, mas é preciso tomar? Então, são coisas assim que a gente eu vou tentar orientar no sentido assim, de trazer melhor esclarecimento para as pessoas, para elas conseguirem fazer aquilo e se sentirem bem com aquilo, né?
entenderem o que elas estão fazendo, na verdade. Ok, então nós vamos aguardar e ficar na expectativa dessas dicas. Eu conversei aqui no estúdio hoje com a personal Andréia Filipovic, né, que esteve aqui conosco. Dentro de alguns dias já vai ter uma coluna disponível também no nosso site. Obrigada, Andréia, pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço.